Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Érica. Eu sou o Magno. E nós somos o Casal Criativo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente está sempre muito animado, né, com a nossa obra lá no sítio. Mas esse vídeo a gente decidiu fazer dessa forma porque a gente precisava mostrar para vocês o que aconteceu com a gente no último final de semana lá no nosso sítio. Foi. Né? A gente estava no meio das gravações lá e dos trabalhos e fomos surpreendidos. A gente já tinha uma previsão do tempo, né? De chuva, pelo menos, mas né? A gente não sabia que a gente ia ser apanhado por um temporal da tão maneira forte. Como foi arrasador, né? Aí a gente não teve condições de filmar o que aconteceu, nada. Porque foi tudo muito rápido, durou acho que no máximo 5, nem 10 minutos. Talvez. No máximo, né? Pra gente, lá no momento, parece que foi uma eternidade. Mas no final das contas, acho que foi bem rápido. Então, assim, a gente tentava salvar algumas coisas e se salvar, ou a gente filmava. Então, obviamente, a gente optou pela nossa segurança, né? E por algumas coisas que a gente precisava salvar, proteger lá no sítio. E aí vocês vão ver como que foi essa tempestade. A gente tem alguns vídeos aí de pessoas que conseguiram filmar, não são nossos os vídeos, mas vocês vão ter uma ideia da proporção que foi essa tempestade. A magnitude, né? Vocês viram aí, você tem uma noção mais ou menos do que aconteceu, né? Quando a gente foi para lá nesse final de semana, a gente sabia que ia ter bastante chuva. A gente foi inclusive, a gente sempre olha para a gente foi inclusive assim para tentar dar uma olhada como estavam as coisas lá, porque a gente sabia que a gente ia demorar uns dias para voltar, porque quando chove muito, às vezes tem um morro lá que não sobe, né? Não dentro do nosso terreno, né, gente? É a estrada mesmo até chegar lá. Então a gente foi assim mesmo para poder se certificar de que estava tudo no seu devido lugar, para que a chuva não estragasse nada. Só que quando a gente estava lá, a gente estava terminando as gravações, né, da obra que a gente estava fazendo, começou a chover, e aí depois que a gente foi entender no meio de que a gente estava. Que seria uma tempestade, né? Isso. E depois que a gente foi observar na previsão do tempo, nos aplicativos, que tinha a previsão de ventos de até 100 km por hora no nosso estado. Mais na região serrana, né, do estado. Só que a gente não esperava que a gente fosse estar no meio dessa tempestade. E aí a gente depois conversando, né, com os vizinhos lá, que já moram lá há anos, eles falaram que na temporada de chuva isso é comum acontecer. Exato. Essas rajadas de vento absurdas, né? Tanto que a gente pecou, que a gente não correu atrás dessa informação antes de começar a fazer as coisas que a gente fez lá. O galpão, por exemplo, a gente fez o galpão assim, bem frágil, porque era só para proteger de sol, chuva, né, o material. Temporário. Mesmo sendo temporário, a gente deveria ter feito uma coisa mais resistente se a gente soubesse dessa normalidade de ventos fortes. Isso. Né? Então, assim, fica um alerta para vocês que estão pensando em construir, iniciar qualquer coisa. Gente, conversa com os vizinhos. A informação que eles têm para passar para vocês é ouro, porque tragédias podem ser evitadas quando você sabe o que você está fazendo, né? Então, assim, a gente já tinha passado por isso no outro sítio, né? Que quando a gente comprou, tinha recém passado um vendaval por lá, derrubou árvores e tudo. A gente ficou muito assustado, mas lá disseram que isso não era comum. Não era comum. Então, a gente achou que isso era esporádico. Nesse lugar que a gente comprou esse segundo terreno, é comum na época de chuva, né? Exato, praticamente todo ano. Então a gente errou nisso aí, né? A gente sempre
quando vai fazer qualquer coisa, né, amor? A gente procura a gente investiga a localização do sol, como que a gente vai construir a casa, né, com as aberturas certas para o vento, para ficar arejada, para ficar protegida do sol, né? Mas a gente não estava sabendo desse detalhe. Todo ano, na época de chuva, tem ventos fortes. Gente, e não foi só vento, não foi só chuva, teve granizo também. Teve granizo também. Cada pedrão de granizo que eu achei que o carro ia ficar todo pipocado, porque lá o carro fica no tempo, né? A gente não conseguiu filmar, como a gente já disse, né? Então, vocês vão ver agora o resultado de tudo isso que aconteceu. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, deu um temporal aqui agora, quando a gente estava terminando as gravações, e olha a situação. Foi tudo levado. Tá? O vento só não carregou o carro. Ó. Muita coisa molhada. Nem olhei ainda o prejuízo. Só consegui proteger algumas máquinas elétricas. O gerador tá aqui, ó, cheio de água dentro do carrinho. O tratorito tá ali embaixo dos andaimes que desabou em cima dele. E o nosso chalezinho também foi afetado. O que aconteceu? O vento derrubou ele da base. Tá vendo esses tocos aqui? É o que estava embaixo do chalé. Ó. Tudo. Agora o telhado encostou no chão. E algumas partes abriram. Olha essa parte aqui do telhado encostado no chão. Essa parte aqui abriu, despregou a ripa no telhado. Agora, a estrutura do chalezinho, ela tá inteira ainda, tá? Mas a base sumiu, ele foi pro chão. Todo pro chão. Tive que botar esse plástico aí, porque começou a vazar lá dentro. A pia desabou. Caiu, porque o chalé desceu. E essa é a situação que tá. Agora, nenhum vidro quebrou. Essa prateleira aqui de vidro tava aqui em cima no alto. Caiu no chão e não quebrou. Tá? Esse armário estava no chão. A gente levantou. Mas é essa a situação. A base do chalézinho, ó. Tá vendo? Ela saiu da base. Tem um caibrozinho que quebrou aqui. Mas ninguém se machucou muito. Agora a porta do banheiro não abre. Porque o chalé foi pro lado. E é essa situação que a gente tem agora. E olha, depois que acabou tudo, em questões de minuto, a gente parou para ver os estragos e a gente ficou pensando. Eu particularmente me senti igual os norte-americanos que enfrentam os furacões. Você vê aquelas coisas que você fez, tudo destruído, e você tem que pensar como que você vai recomeçar, como você vai ter que refazer. A gente entrou dentro do galpão para ver o que dava para salvar, né? Porque quando a gente olhou aquilo, ele todo destelhado, eu não sei você, mas o pânico que eu senti no momento de tudo que estava acontecendo, eu acho que persistiu por um bom tempo ainda lá, quando eu estava olhando as coisas todas reviradas lá dentro, né? Assim, a gente pensa assim, meu Deus, será que vai salvar alguma coisa? Ferramentas elétricas, a gente
uma coisa também que foi interessante, e que males que vem para bem, né, gente? A gente já estava sem energia, porque o vizinho colocou um gado lá, bem onde o fio da gente estava passando. Então, aí... a novilha se enrolou no fio e tal, acredito que deva ter rompido, a gente já estava sem luz. Exato. Né? Então, quando a gente estava pensando ainda como que a gente ia fazer para resolver essa questão da luz, que foi quando começou esse pandemônio todo. E aí, quando a gente parou para pensar, tem que desligar a luz. Não, peraí, a gente já está sem luz. Então, as coisas aconteceram de uma maneira, gente, foi muito surreal. Eu acho que pela situação das telhas voando do galpão e o fio de energia passando ali próximo, talvez, se tivesse energia, teria até... Poderia ter dado um incêndio, fogo, até talvez, né? Não sei, um choque, sei lá. Aí, então, assim, o galpão ficou desse jeito. Aí eu vou falar pra vocês agora o que aconteceu com o chalezinho. O chalezinho, ele já tava com aquela parte da varandinha que a gente abre e fecha, né? De tanto abrir e fechar, a manta que Magna colocou, ela tava começando a rasgar, então tava dando já umas goteirinhas ali quando ficava aberto e chovia. Exato. Então a gente tava lá fazendo as coisas lá e tal, começou a chover, aí eu fui e falei, vamos fechar porque vai começar a pingar lá dentro. Exato. Aí a gente, como de fato já estava, a gente correu, fechou, a chuva fininha já tava pingando. Gente, mas assim, parece que foi Deus que disse, né? Fecha. Porque poucos minutos depois que a gente baixou a varandinha ali, começou o vendaval. Aí a gente pensou o quê? Vamos juntar as coisas e vamos embora, porque, né, vai ficar perigoso a gente ficar por aqui. A estrada pode ficar encharcada. A gente ficou pensando porque a descida, a gente ficou com medo, porque descer é mais difícil que subir quando tá muito encharcado. Aí o vento tava tão forte, que começou a levantar a varandinha de novo. A gente não tinha tido tempo de prender por dentro. Aquele telhado ali, eu faço uma força de mais ou menos para levantar uns 40 quilos de peso, tá? É pesado pra caramba. E o vento tava abrindo aquilo ali. Tava abrindo. E quando eu fui tentar puxar pra segurar ele para baixo, ele tava me levantando também. E olha que eu peso 60 quilos, gente. Eu não sou tão leve assim, não. Magra só parece mesmo. Mas 60 quilos eu peso. Eu tive que ajoelhar no chão para conseguir aumentar a minha força, né? Sei lá, nem sei o que passou pela minha cabeça. É tudo tão rápido que, sei lá. Aí eu fiquei puxando, e ele levantava, chegava a levantar quase meio metro do chão. E o vento jogava para cima, eu puxava para baixo. Aí teve uma hora que deu um vácuo assim no vento, ele deu aquela parada, coisa de milésimos de segundos. E aí eu tava fazendo força, né? Puxei. Nisso que eu puxei com força, o chalezinho deslocou pro lado. Exato. Ele saiu de cima dos pilaretes que a gente colocou. E olha que ele andou o quê? Uns 30, 40 centímetros, mais ou menos. Os pilaretes, eles foram fincados no chão. A metade dele foi enterrada e a outra metade ficou para fora para apoiar o chalé. E a água encharcou e virou lama que eles amoleceram. Eu acho que ficou mal. Enquanto eu tava ali naquela peleja ali tentando segurar o negócio, que eu olhei, cadê Magna? Eu estava tentando salvar as ferramentas elétricas, né? Que o galpão já tinha saído todas as telhas de cima. Nesse momento que ele estava salvando, eu ainda não sabia que as telhas tinham voado. Ele já sabia. Porque eu estava lá no chalezinho tentando segurar. E ele já estava lá no galpão tentando salvar. A gente teve que dividir para conquistar, né? E aí eu abri a porta do carro para guardar. Quando eu abri a porta, o vento fechou a porta. E eu não tinha força para abrir a porta. Eu fiz muita força. Eu empurrava e o vento trazia ela de volta. Eu fiquei imprensado entre a coluna do carro e a porta. Então, no chão, do lado de fora. Quando o vento deu aquela respirada, eu consegui sair de dentro e bati a porta e fui ajudar a Érica, mas foi uma correria. Aí depois que passou, aí o vento parou. Esse vento fortíssimo durou, eu acredito, no máximo, uns 3 a 4 minutos. Porque a gente tá no olho do furacão ali, a gente não tem muita noção do tempo, mas foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos muita coisa que a gente estava fazendo, só daria para fazer nesse tempo mesmo. É isso. Né? E aí depois que tudo passou, a gente tentou salvar o que conseguiu. Graças a Deus a gente não teve prejuízos maiores, foi só mesmo as telhas que voaram, né? E o trabalho que a gente teve para refazer, que a gente vai ter que refazer. A gente teve que fazer algumas coisas de imediato lá, porque o galpão não poderia ficar aberto.
A telha da porta voou, né? Então a gente teve que recolocar. Eu tive que recolocar, reforcei as laterais, mas o teto a gente não pôde fazer. Os andaimes que a gente levou para lá agora há pouco tempo, eles tombaram em cima do tratorito, mas não causou danos sérios, talvez alguns arranhões só. A betoneira que a gente usa sempre lá, que é pesada pra caramba, ela tombou com a pressão do vento. Foi. E olha que estava dentro do galpão. Dentro do galpão. Pra vocês terem uma ideia. O galpão, ele ficou lá, tá destelhado, a gente virou as caixas que tinham para não encher de água, trouxe para casa as ferramentas elétricas e tá lá, na mão de Deus. Isso aí. Né? E, assim, a gente não teve, graças a Deus, a gente não teve prejuízos. A gente tá bem, apesar do susto, né? A gente ficou meio abalado, a gente decidiu dar uns dias aí pra gente conseguir ajustar os pensamentos antes de gravar esse vídeo para vocês. E a gente tem muito que agradecer, né? Porque sim, a gente, certeza, fisicamente, a gente tá bem, a gente não sofreu nada, graças a Deus. Sem falar que foi muito importante a gente estar lá para poder corrigir, ver a situação, né? Para corrigir os erros e salvar as coisas que estavam lá. Se a Érica não tivesse segurado a porta do chalezinho, provavelmente aquela tampa ela teria aberto, quebrado para trás. E o vento que ia bater de frente ia tirar as telhas do outro lado. Todas, ele a gente ia perder tudo. Então, e as coisas de dentro. A gente ia perder tudo, ia molhar, porque a gente só ia saber disso semanas depois. A previsão de chuva, a partir daquele sábado que a gente passou, 15 dias mais ou menos de chuva direto lá na região. Então a gente vai passar uns dias sem lá, então a gente nem sabe como é que ia estar as coisas se a gente não tivesse ido. Tudo no tempo de Deus, gente. Só que não tem só coisa ruim para mostrar para vocês, né? Nós fizemos um tanque lá, que não será um tanque de peixe, será um laguinho decorativo. Né? Decorativo. E a gente não tinha água para encher esse laguinho. E com essa chuva a gente conseguiu encher o laguinho e até transbordou. Então, pelo menos isso a gente tem para mostrar. Desceu uma cachoeira na pedra, gente. Dá uma olhadinha aí como é que era antes e depois da chuva. Pelo menos uma coisa boa, né? O nosso laguinho encheu. Já está até transbordando. Ainda bem que eu fiz aquela saída ali, hein? Aquele ladrão. Porque se esse lago enche até a boca, ele ia estourar em qualquer lugar. E aí poderia descer água de qualquer jeito, né? E ali embaixo é propriedade do vizinho, não é minha. Então eu não posso também jogar essa água em qualquer lugar. Aqui, essa saída aqui, cai exatamente no fluxo de água normal de chuva. Agora, se fosse mais para cá, por exemplo, ó, ia estragar um pouco da lavoura dele. Ali tem uma cachoeirinha descendo ainda. Ó, água descendo. Não tinha essa água aí, sempre foi seca essa pedra. Ela era úmida, né, mas não tinha essa água toda descendo. Ó, quantidade de água da chuva. Já parou de chover, não está chovendo mais, mas essa água continua descendo. Aí tem esse tanquinho aqui, que está transbordando, e aqui está desaguando no lago maior, que não tinha água nenhuma. Vamos ver se essa água permanece aí ou se ela vai ser chupada pelo solo. Tinha cachoeira descendo aqui, ó, na hora da chuva. Tinha aqui e tinha do lado de lá. Agora tá mais fraco. Pois é, vocês viram, né? A diferença foi grande, né? Desceu uma mini cachoeira ali naquela pedra. Ficou até bonito, né? Em meio a toda aquela tragédia, como um raio de sol depois da chuva. Exato. Para finalizar aqui, gente, a gente queria contar para vocês uma coisa que deixou a gente também muito emocionado em tudo isso que aconteceu, né? Que foram os nossos vizinhos, seu Zé Neves e a Dona Maria. Eles moram no terreno do lado divisa com a gente, né?
E eles também, com toda dificuldade, estão começando a construir, né? E fizeram coisas temporárias também, assim como a gente, enquanto a casinha deles não fica pronta. Isso. E, nossa, eu fico até arrepiada. Eles sim, perderam, não vou dizer tudo. Muita coisa ali. Graças a Deus, o básico que eles bem. precisavam, eles perderam, assim, a guarda-roupa, roupa, colchão, essas coisas que eles precisam para estar ali do dia a dia. O telhado da casinha deles, a casinha temporária que eles fizeram, voou inteiro, gente. Estrutura, telha, voou tudo, ficou só as paredes. Tudo. Só tiveram tempo de colocar as crianças dentro do carro para proteger as crianças e tentar salvar o que desse. Mesmo assim, com tudo isso que eles passaram, eles largaram tudo lá e foram lá no nosso terreno para ver como a gente estava, que eles sabiam que a gente estava lá, eles sabem que todo final de semana a gente vai para lá. Então eles foram lá para ver se a gente estava bem, porque como o nosso terreno é na parte um pouquinho mais alta que a deles, eles imaginaram que o vento lá tivesse sido pior, então eles ficaram preocupados com a gente. E como teve telha do nosso galpão que voou, foi parar lá na 300 metros para chegar na casa deles. Tinha folha de telha de zinco que foi para lá na casa deles. E depois do nosso terreno para cima, 1 quilômetro mais ou menos para cima, tem um outro pessoal que construiu um chalé lá bem no alto do morro, e eles foram lá também subir a pé, porque ficaram com medo de carro por causa da estrada. Subir de carro. Foram a pé lá para saber como é que eles estavam. Eles, por incrível que pareça, eles estavam mais altos que a gente e não sofreram nada. Exato, mas é porque eles já tinham feito a casa deles definitiva. Então fizeram, bem reforçado. E eles já enfrentavam alguns ventos lá fortes. E eles eles fizeram a estrutura preparada para isso. Eles disseram que deu uma balançada no chalé deles, eles ficaram com medo e enfiaram dentro do carro também para se proteger. Mas não teve avarias, né? Foi tudo bem. Então eu fiquei muito emocionada com essa atitude deles, porque eles sim tiveram muito mais prejuízo do que todos nós ali. E eles foram os primeiros a se unirem junto com o vizinho da frente, que já está acostumado, que ele já mora lá há 20 e tantos anos. Juntaram para ir ver como é que os outros estavam, para ver se precisava de alguma coisa. Então a gente só tem que agradecer, porque foi muito bonito esse gesto deles, né? Apesar de toda a dificuldade. A gente juntou algumas roupas secas que a gente tinha lá de reserva e deu para eles, porque eles não tinham nem roupa para vestir, nem coberta para dormir, né? Então a gente deu alguma coisa. A gente vai até ver se consegue algumas doações para eles, porque a solidariedade que eles tiveram com a gente vai tentar retribuir da maneira como a gente puder. Era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Não é um vídeo bonito, um vídeo cheio de informação legal, mas é um vídeo necessário para mostrar a realidade também, não é só flores. E servir também de um alerta, gente, porque nós somos inocentes nessa questão, né, de começar a fazer e não se informar realmente das condições do lugar. Então, para que vocês não passem por isso também. Exato. Mesmo que a obra de vocês forem temporárias, se informe com os vizinhos para vocês construírem uma coisa resistente, para que vocês não tenham prejuízo material e nem corram risco, né? Que a vida de vocês esteja em risco. Então, sempre fique atento a essas situações todas, né? Para que vocês não passem por situações assim como a gente passou. Os vídeos que vocês vão assistir daqui para frente são vídeos que já tinham sido gravados. A gente tem aí uma frente de uns 4 vídeos mais ou menos, né? A gente sempre trabalha dessa forma. O que vocês estão vendo hoje é o que a gente já fez às vezes há um mês atrás, né? Então vocês vão ver o galpão inteiro, então vocês vão ver coisas que a gente já tinha gravado antes, tá? E a gente vai ganhar um tempinho com esses vídeos aí pra gente dar uma respirada, a gente se acalmar um pouco, né? Porque a gente ainda tá um pouco abalado. E também esperar um pouco essa temporada de chuva passar, que dá mais ou menos aí umas 3 a 4 semanas também, né? De chuva. A gente não tem como fazer nada, porque, né, o que a gente faz pode vir a fazer, pode estragar novamente. Então a gente vai dar um tempinho aí pra gente dar uma relaxada, acalmar um pouco. E fiquem tranquilos que a gente vai mostrar também a gente refazendo tanto o galpão como o chalezinho com novas técnicas que são mais adequadas para a região. Isso aí. Então, nos vemos no próximo vídeo. Isso aí. Tchau. Bye, bye.